Sou Jefferson Azevedo do canal Psicologia Sem Segredos e hoje daremos continuidade ao tema Aprendizagem Emocional. Meu filho tem medo. O que fazer? Antes de darmos continuidade, vai lá, dê seu like, se inscreva no canal e vamos embora. Hoje vamos falar de um tema que é de extrema importância, o medo. Como lidar com o medo do seu filho ou da sua filha? Como lidar com o medo que as crianças apresentam? Mas antes de entrarmos neste tema, temos que entender um pouco do medo e de como a espécie humana desenvolveu o medo ao longo do tempo da sua história. O medo é natural, todos nós temos medo. E o medo é de extrema importância para o nosso desenvolvimento. Então temos que ter uma imagem não ruim do medo, mas como algo importante para a nossa sobrevivência. Ele é natural. Então vamos um pouquinho para o passado, para a pré-história da humanidade, para entendermos a evolução da emoção medo. Então imagine que há aproximadamente 40 mil anos atrás, estávamos lá na savana, na África, atravessando o matagal, atravessando a savana, e éramos um grupo de mais ou menos umas 50 pessoas. Um desses integrantes deste grupo, mais corajoso, que não possuía medo, resolveu atravessar a savana sem se preocupar com os perigos que poderiam ter naquele ambiente. Ele simplesmente ignorou os sinais de perigo e foi atravessar a savana. Ao estar atravessando na savana, um tigre dente de sabre ou um leão que tem a mesma cor do mato, da savana, de repente ataca o sujeito e come o sujeito. Por que ele foi comido? Ele foi comido porque ele não deu importância para os sinais de perigo, ou seja, de analisar o ambiente adequadamente para saber se ele teria condições ou não de atravessar aquele espaço. Os outros componentes da tribo, que foram mais cautelosos, que se preocuparam em tentar olhar para o ambiente, para que depois atravessasse com segurança, sobreviveram. E eles puderam prosperar e assim transmitir geneticamente essas características para os seus filhos. E foi assim que nós desenvolvemos a nossa capacidade de ter medo. O medo está relacionado com dois instintos básicos extremamente importantes, lutar e fugir, de sobrevivência. Então o medo é importante para que possamos ter compreensão e análise do ambiente. Imagine se você vai atravessar uma rua sem prestar atenção nos movimentos dos carros, você vai ser atropelado. Então o medo é necessário. O medo ele só se torna patológico quando é excessivo. E é exatamente nesse processo que eu vou falar diretamente para você, pai, mãe, educador e educadora. Não aumentem o medo do seu filho. O medo está relacionado a uma área primitiva do cérebro chamada sistema límbico, como eu falei, relacionado ao instinto de sobrevivência e de luta e fuga. E muitas vezes nós aumentamos este medo que já é natural. E eu percebo que muitos pais, para tentarem controlar o comportamento do filho, colocam medo nos filhos, aumentando essa emoção e aí muitas vezes sai fora do controle. Futuramente ele pode desenvolver uma patologia ligada a uma fobia, ligada a um transtorno de ansiedade, uma síndrome do pânico, porque esse medo foi estimulado. Então tenha cuidado. Eu vejo muitos pais utilizando determinados termos que são inadequados, o que eu brinco chamando de pedagogia do cagaço. Cuidado com isso, Colocar medo para evitar um determinado comportamento, para que você iniba um comportamento da criança. Não faça isso. Trate emocionalmente adequadamente essa criança para que ela desenvolva as habilidades necessárias para lidar com aquela situação. Então, muitas vezes você está frequentando ali um parque e aí olha um guarda parado e você fala, olha, cuidado com o guarda que ele vai te pegar. Ok, por que o guarda vai lhe pegar? Ele não está ali para te proteger, o guarda não está ali para nos auxiliar e muitas vezes até nos informar adequadamente.
E aí ele pode crescer e olhar para o guarda e achar que uma autoridade, na verdade, é algo negativo. Isso pode dificultar depois o processo dele lidar com a autoridade. Muitas vezes nós também olhamos e falamos para a criança, não faça isso, porque senão Deus vai te castigar. E Deus, para quem tem os seus aspectos religiosos, ele é onipotente, onipresente, ele estará em todos os lugares. Então imagine esse olhar de Deus o tempo todo para uma criança. Nós devemos imaginar que aquele indivíduo está em desenvolvimento. Ele não tem a capacidade de perceber que isso é uma metáfora. Dependendo da idade da criança, ela não entende linguagem figurada. E aí você vai caracterizar que ela tem que ter medo o tempo todo. E esse medo produz determinados neurotransmissores e hormônios que vai fazer com que o organismo daquele ser fique em estado de vigilância o tempo todo, trazendo uma fadiga e um cansaço mental. Então nunca coloque medo no seu filho. Outras questões que eu percebo, que também eu vejo em vários ambientes, quando as crianças fazem birra, é dar medo nas crianças. Olha, eu vou embora e você vai ficar aí sozinha. Isso causa uma grande ansiedade. Vamos pensar. O ser humano ele é totalmente dependente de outro para a sobrevivência. Quando ele percebe que aquele adulto que é responsável pela sua proteção vai abandoná-lo, né, o índice de ansiedade daquela criança ela vai no pico. Ela aumenta muito, fazendo com que ela tenha ali um desespero, né, pelo abandono que ela possa ter. Então, cuidado com esse tipo de situação. Ah, mas eu resolvi o meu problema, a criança veio atrás de mim. Sim, você resolveu momentaneamente, mas quais serão as consequências deste comportamento? Quais serão as consequências dessas ações no futuro desse indivíduo em desenvolvimento? Então, nós temos que começar a pensar de uma forma mais assertiva para lidar com o medo das crianças. E muitas vezes nós não imaginamos, né, o medo que uma criança possui. O que nós devemos trabalhar é entender essa criança, dialogar com ela e trabalhar que naturalmente esses medos vão sendo desconstruídos. Medo do escuro é natural em determinadas faixas etárias. Medo do inesperado também é normal para determinadas faixas etárias de desenvolvimento. O que nós temos que começar a fazer é desenvolver habilidades, desenvolver cognições e mostrar para as crianças que aquilo ali não lhe traz perigo, que aquilo ali não é problema para ela, que ela está em um ambiente seguro, que os adultos vão dar condições dela se desenvolver adequadamente. E não aumentar os estímulos do medo, não provocar medo nas crianças. Então tenha cuidado com esses processos para que futuramente ele não desenvolva uma fobia social, uma síndrome do pânico ou um transtorno de ansiedade. Porque depois será muito mais difícil desinstalar esses comportamentos patológicos. Vamos tratar adequadamente. Um outro processo é perceber que o corajoso não é aquele que não tem medo, mas é aquele que supera o seu medo, que supera os obstáculos, não ficando imobilizado. O corajoso não é aquele que é desprovido de medo, mas é aquele que, apesar do medo, ele se joga na ação. Não em uma ação irresponsável, mas em uma ação pensada, em uma ação premeditada, ou seja, planejada para que ele possa superar as dificuldades e conseguir um bom desenvolvimento. Então tenha cuidado na hora de lidar com o medo do seu filho, para que em nenhum momento você venha acarretar problemas futuros. A aprendizagem emocional é um ponto fundamental para o desenvolvimento emocional das crianças. Tenha cuidado na hora de desenvolver as emoções do seu filho, para que ele possa ser uma pessoa equilibrada e saudável no futuro. Até o nosso próximo programa.